Olá pessoal, hoje é dia 6 de setembro de 2023. O que é a morte? Realisticamente, o que se conhece como morte não passa de um fato, de uma circunstância criada pela lei da causa e efeito, causalidade. Em poucas palavras, o nascimento biológico é a causa e a morte é o resultado ou a consequência natural. E ninguém escapa dessa causa e consequência a nível material e físico, a não ser que a pessoa se desapegue dos seus quereres egoístas e materialistas e pare de se reencarnar. E para os que voluntariamente se desapegam do falso eu-ego, a morte física é uma grande vitória. É sobre a ilusão do ego, do corpo físico e desse mundo material criado e temporário. E essa vitória é divina, essa diplomação é divina, gloriosa e eterna, pois com o desapego se descobre que és alma, um ser espiritual feito à semelhança de Deus. E o seu mundo real e verdadeiro é o mundo de Deus absoluto e divino. E todos devem saber que retornar à sua morada verdadeira, divina e eterna é o triunfo que todos os desapegados merecem e têm o direito assegurado pelo próprio Criador. Pois o direito e o merecimento de entrar no reino de Deus só é possível aos que cumprirem com o seu dever e obrigação de se desapegarem do falso ego. O falso ego e inexistente ego jamais entrará no reino de Deus. Somente a alma feita à imagem e semelhança de Deus, um pedaço de Deus, poderá entrar no próprio reino de Deus. Lembre-se, viver equivocadamente com a identidade errada do eu-ego é estar vivendo uma vida falsa, uma vida perdida e sem nenhum destino verdadeiro. Mesmo porque o eu-ego não existe. Então ele não sabe um destino e não tem um destino verdadeiro para a própria vida. E o pior, só com sofrimentos, estresses, agitações mentais, materiais e de baixa espiritualidade. É o mesmo que uma criança estar perdida nesse mundo e não souber e não sabe o caminho de retorno para a casa dos seus pais. É uma pessoa absolutamente insegura e sofrendo. É exatamente assim que todos os apegados estão vivendo. Perdidos e sofrendo por não saberem onde moram e nem que rumo seguirem. Lembre-se, você não é esse corpo, você não é o ego. O eu-ego não sabe o caminho de retorno à casa dos seus pais, que é o reino de Deus. E isso é muito ilógico e contraditório, pois a morada de Deus e da alma é onipresente e onisciente. Mas é o eu-ego que restringe e limita a vida a esse mundo material e a esse corpo temporal e com essa mente dualista. E mais, quem é fiel ao eu-ego, egoísta e mesquinho, não pode ter fidelidade a Deus e à própria alma. E os apegados, por terem fidelidade ao errado e inexistente, perdem o acesso a Deus e a si próprio. E o desapego é imperativo para que se perca essa fidelidade ao errado e inexistente. E note que cada um só tem a força de perceber e experienciar aquilo que é hoje. E se a pessoa é apegada a esse mundo material, então só terás a força e a capacidade de experienciar os fatos, fenômenos e circunstâncias desse mundo material. E mais, se és apegado, só terás a força e a capacidade de experienciar as dualidades mentais absolutamente negativas. Mas, se a pessoa é desapegada, terá sim a força e a capacidade de experienciar Deus e a própria alma divina. Eu creio que
Muitas pessoas religiosas porém apegadas nunca experienciaram diretamente Deus e nem a si próprio, a sua própria alma divina, porque não possuem ainda a capacidade de experienciar Deus, não possuem a pureza na sua mente que desaloja o eu ego e coloca a alma divina em manifestação gloriosa. E essa experiência te fará assumir a sua natureza divina e eterna, que é o eu-alma semelhante a Deus. Por isso, se desapegar é ter a força e a capacidade de assumir a sua real e verdadeira identidade eterna, de puro amor, de pura sabedoria divina, de pura felicidade, etc. Em outras palavras, aquele que se mantém escravo da mente dualista não tem a força e nem a capacidade de experienciar o mundo absoluto da alma e de Deus. Não estão preparados. Por isso, os apegados nunca tiveram nenhuma experiência direta com Deus e nem com a sua própria alma. E mais, se desapegue para ter a experiência espiritual divina que deve ser compartilhada como exemplo e objetivo e meta a ser alcançada pelas pessoas deste mundo. Mas jamais faça dessa experiência divina o seu exibicionismo ou comparativos. E para se ter essa experiência divina na vida é muito simples. Isto é, experiências mentais e espirituais que mudarão o destino da vida e a realidade da sua natureza. Isto é, mudará a sua falsa realidade hoje apegada para a realidade verdadeira, absoluta de Deus e da alma. E essa prática é simples. Não tenha nenhuma expectativa sobre nada e ninguém na vida. Não imponha e não tenha nenhum querer, nenhum gosto, nenhum pode, não pode na sua vida. Não tenha nenhuma expectativa e não corra atrás de resultados das suas ações. Não tenha nenhuma expectativa sobre fatos, fenômenos e ocorrências na vida, na família, no trabalho, etc. E essa prática simples se tornará uma experiência real na mente e na vida. Tudo isso pode ser substituído pela prática da pura e simples contemplação. Contemple tudo que acontece na vida sem as interferências dos quereres e não quereres, do gosto, não gosto, sem as interferências do pode, não pode, etc. Por exemplo, as pessoas dizem: não esperava isso de você. Isso é uma expectativa, é um querer, é um gosto, não gosto, pode, não pode. Esperava um resultado melhor. Isso é querer e não querer os resultados. Espero que isso ocorra. Espero que isso não ocorra. Isso são dualidades da mente e tudo isso deve ser evitado. Simplesmente contemple com a pureza da mente sem as interferências do ego. Tão simples. Que coisa... E poderíamos ficar citando dezenas, centenas, milhares de outros exemplos. E tudo isso significa que uma mente isenta de expectativas, de resultados, de quereres dualistas, é uma mente que se tornará num instrumento da alma e de Deus. E tenha coragem e sinceridade em eliminar todas essas expectativas, essas dualidades mentais, egoístas, materialistas, possessivas, medrosas, tristes, etc. Tenha coragem e sinceridade, pois os apegados temem a perfeição da sua alma e de Deus. Acredite, todo mundo procura a felicidade, mas o próprio apegado tem medo da perfeição e da sua própria alma e de Deus. E ter medo da vida divina, sábia e perfeita é absolutamente normal para os apegados, uma vez que o eu-ego não quer morrer. O eu-ego, ele
tem por princípio a falsidade e o errado, o dualismo. E isso o eu ego usará de todos os subterfúgios, usará de todas as táticas e estratégias para que o apegado não deixe de alimentá-lo e mantê-lo alienado e com essa falsa identidade. E o medo é uma tática, uma estratégia para que o eu ego não morra. É por isso que quando se tenta praticar o desapego, a mente se enche de medo, preocupações e dúvidas, exatamente para o ego não morrer. Pois praticar, eliminar todas essas expectativas da mente, silenciará e purificará a mente. E assim, a extirpação do ego mental estará decretada. Por isso que tenha fé, determinação, coragem, perseverança nas práticas da contemplação. Lembre-se, as expectativas, os quereres apegados, são provas que a vida dos apegados são absolutamente imperfeitas. Pois se perfeita fosse, não precisariam de mais nenhum querer na vida. Então, enquanto o ser humano tiver esses quereres, esses pode e não pode, gosto ou não gosto, a vida é absolutamente imperfeita, dualista e comandada pelo eu ego. E creia, a eliminação dos quereres apegados torna a vida perfeita e semelhante a Deus. Portanto, boas práticas sinceras do desapego a todos. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.